Olá, oitavo ano! No vídeo de hoje, nós faremos a correção da atividade para casa, que foi sobre o conteúdo trabalhado na última aula. E, consequentemente, faremos uma revisão para a nossa avaliação final. Os exercícios foram da página 129 e 131 do módulo 1. O exercício 28 da página 129, ele pede para a gente determinar alguns números, certo? Que números são esses? Vamos lá. A letra A pede para a gente determinar a diferença entre a raiz cúbica de 125 e a raiz quadrada de 144. Vamos para a solução desse exercício. Então, vamos escrever esses números. Quem seria a raiz cúbica de 125? Raiz cúbica de 125. A diferença é a subtração, então, menos a raiz quadrada de 144. Quem seria a raiz cúbica de 125? É pensar qual é o número que elevado à terceira potência vai me dar 125. Pensa aí um pouquinho. Exatamente, é o 5, né? Porque 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Menos, quem é a raiz quadrada de 144? O 12, porque 12 vezes 12 é 144. Aí agora a gente tem 5 menos 12. Ou seja, a gente tem uma adição de dois números com sinais opostos. O que é que a gente faz? Subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, isso aqui vai ser menos 7. Ou você pode pensar na ideia de tô com saldo positivo de 5 unidades, mas devo 12 unidades. Então, no final, eu vou ficar devendo 7 unidades, certo? A letra B nos pede o cubo da raiz quarta de 1296, ou seja, é pegar a raiz quarta de 1296 e elevar à terceira potência, certo? Então, vamos pensar qual é o número, quem é a raiz quarta de 1296? Ou seja, qual é o número que eu elevo à quarta potência que vai me dar 1296? Pensa aí um pouquinho. Exatamente, é o 6, né? Porque 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 dá 1296. Então, isso aqui é 6 elevado à terceira potência, que dá quanto? 216, certo? 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. A letra C pede o quadrado da raiz cúbica de 0,064. Então, eu quero a raiz cúbica de 0,064. Eu quero o quadrado desse número. Então, eu quero pegar esse número e elevar ao quadrado. O que é que a gente faz para resolver essa radiciação? Nessa radiciação, a gente pode transformar o nosso radicando em uma fração, em um número, sua representação fracionária, que seria o quê? A gente vai correr a vírgula 3 casas para a direita, então esse número é o mesmo que 64 sobre 1000, certo? Então, é raiz cúbica de 64 sobre 1000 elevado ao quadrado. E aí, na raiz, nós vimos que a raiz ela se distribui no quociente, ou seja, isso é o mesmo que raiz cúbica de 64 sobre a raiz cúbica de 1000. Isso é elevado ao quadrado, certo? Então, agora a gente consegue resolver, né? Quem é a raiz cúbica de 64? Ou seja, qual é o número que eu elevo à terceira potência que dá 64? É o 4, certo? Então, isso vai ser igual a 4 sobre... Quem é o número que eu elevo à terceira potência que me dá 1000? 10, né? 4 sobre 10 elevado ao quadrado. Mesma coisa, na potenciação, a potência se distribui tanto para o numerador quanto para o
denominador. Então, isso aqui é o mesmo que 4 ao quadrado sobre 10 ao quadrado. Isso é igual a quê? 4 ao quadrado, 16. 10 ao quadrado, 100. Então, 16 sobre 100, ou escrevendo em número decimal, a gente vai correr a vírgula duas casas para a esquerda, então a gente vai ter 0,16, certo? Então, a raiz cúbica de 0,064 elevado ao quadrado é igual a 0,16. A questão 29 pede para a gente determinar essas potências. Então, para determiná-las, vamos utilizar a propriedade de potência que nós vimos na última aula. Então, vamos fazer a solução dessa questão. Vou colocar aqui. A letra A gente quer 8 elevado a 1/3. Quando o expoente é fracionário, o que é que a gente faz? A gente pode reescrevê-lo em forma de raiz, onde o denominador da nossa potência é o índice da nossa raiz e o numerador é o expoente do nosso radicando, certo? Então, isso aqui é o mesmo que raiz cúbica de 8 elevado à primeira potência, que é raiz cúbica de 8, certo? Quem é a raiz cúbica de 8? Quem é o número que eu elevo à terceira potência que dá 8? Exato, é o 2, né? Então, raiz cúbica de 8 é 2. Letra B. Na letra B, a gente quer determinar 64 elevado a 3 sobre 2. Mesma coisa, certo? Vamos utilizar as propriedades de radiciação para resolver. Então, aqui agora a gente vai escrever essa potência com expoente fracionário em uma raiz. Então, vai ficar o índice da raiz é o denominador do nosso expoente. Então, o índice aqui é 2, certo? E o expoente o numerador da nossa potência vai ser o expoente do nosso radicando. Então, 64 elevado à terceira potência. Então, e agora o que é que eu faço? Posso simplificar ainda mais esse número. De que forma? A raiz permanece a mesma. O radicando, eu posso reescrever 64 como sendo 8 ao quadrado, certo? Então, eu posso escrever 64 como 8 ao quadrado elevado à terceira potência. Então, deixa eu só consertar aqui. Então, aqui eu tenho de raiz de 8 ao quadrado elevado à terceira potência. E aí, o que é que faz? O índice da raiz é igual a um dos expoentes do... Aqui eu posso reescrever como sendo 8 elevado à terceira elevado ao quadrado. A ordem aqui não vai ter problema, certo? O índice da nossa raiz, quando não aparece aqui, é 2, é igual ao expoente do nosso número. Então, pela primeira propriedade que a gente viu, o resultado dessa raiz, na verdade, é o número que está no radicando, que no caso, 8 elevado à terceira potência. Que é igual a quanto? Exatamente, 512, né? Elevado à terceira, 512. Ok? Letra C. 0,027 elevado a 1/3. Então, a gente reescreve como raiz, então vai ficar raiz cúbica, o denominador do nosso expoente vira índice da raiz de 0,027. Que número é esse? Vou deixar você fazer a conta. Exatamente. Se você fizer a conta aí, você vai achar como resultado 0,3, certo? Se não consegue, não lembra como número decimal, faz igual fizemos na questão anterior. Transforma esse número em fração
E aí, resolve a raiz do número fracionário. E depois transforma para decimal, certo? 343 sobre 729 elevado a 1/3. Então, isso é o mesmo que raiz cúbica de 343 sobre 729. Então, quem é a raiz cúbica de 343? Então, isso aqui é o mesmo que raiz cúbica de 343 sobre a raiz cúbica de 729. Quem é a raiz cúbica de 343? É o 7, porque 7 elevado ao cubo é 343. E a raiz cúbica de 729, nós fizemos na aula, não foi? Que é o 9, porque 9 vezes 9 vezes 9 dá 729. Certo? Então, solução da letra D, 7 sobre 9. Letra C, 0,3. Letra D, 512. Ou letra B, 512. E a letra A, 2. A questão 30, questão 31, na verdade, pede para resolver essa expressão. Raiz quarta da raiz cúbica de 512 sobre 2. Então, vamos lá resolver essa expressão. Então, vamos ter raiz quarta. Quem é a raiz cúbica de 512? Acho que a gente já calculou agora há pouco, não é isso? Voltando aqui para a questão 29, a gente viu que 8 elevado ao cubo é 512. Então, a raiz cúbica de 512 é 8. Então, isso aqui é 8 sobre 2, certo? Então, isso é igual a raiz quarta. 8 sobre 2, 4, certo? Então, isso é igual a raiz quarta de 4. Tem algum número que eu multiplico por ele 4 vezes, repito sua parcela 4 vezes na multiplicação que vai dar 4? Exato, algum número exato? Não, né? Então, a gente pode deixar raiz quarta de 4 mesmo, certo? E para finalizar, a questão 32 pede para a gente simplificar os radicais e determinar o valor de cada expressão. Então, vamos lá. Na letra A, vamos fazer a letra A. Vamos simplificando, aplicando as propriedades de radiciação, certo? Então, na letra A, a gente tem raiz sexta de 4.096. 4.096 menos raiz quadrada de 676 mais raiz cúbica de 125. Vamos lá. 4.096 eu posso fatorá-lo e escrevê-lo como... Façam a fatoração aí e vejam que 4.096 eu posso reescrevê-lo como sendo 4 elevado à sexta potência, certo? Então, 4.096 eu posso reescrever como 4 à sexta. 676 eu posso reescrever, se você fizer a fatoração, aí você vai ver que a gente pode reescrever ele por 26 ao quadrado. Então, aqui raiz quadrada de 26 ao quadrado. E 125, a gente já viu também em um dos exercícios anteriores, que é o mesmo que 5 elevado ao cubo, certo? Logo, a gente aplica a propriedade de radiciação aqui, como o expoente do radicando é igual ao índice da raiz, o resultado vai ser o próprio radicando, então aqui é 4. Aqui também, ó, é índice 2, expoente 2, então o resultado é 26.
Índice 3, expoente 3, então o resultado é 5. 4 menos 26 mais 5 é igual a 4 menos 26 menos 22. Menos 22 mais 5, menos 17, certo? Então, a letra A tem como resultado menos 17. E a letra B, vou passar aqui para o lado para a letra B. Vamos fazer a letra B aqui. Na letra B, a gente tem raiz quinta de 32 sobre 243. 243 menos raiz cúbica de 1 sobre 27 mais raiz quarta de 16 sobre 81. Vamos lá. Então, vamos reescrever todos esses números do radicando como potência. Aqui, como eu quero aplicar a propriedade, como eu fiz na letra A, eu vou ter que reescrever os números como potência de 5. Então, 32 eu posso escrever como 2 elevado à quinta potência. E 243 eu posso escrever como 3 elevado à quinta potência. Certo? Assim como 1 sobre 27, eu posso escrever o 1 como sendo 1 elevado à terceira potência, não tem, certo? E o 27 também é 3 elevado à terceira. Mas, aqui eu posso escrever o 16 como 2 elevado à quarta potência e o 81 como 3 elevado à quarta potência. Então, aqui é raiz quarta. Potência se distribui tanto para o numerador quanto para o denominador, certo? Então, isso aqui é o mesmo que 2 terços elevado à quinta potência. Isso aqui é o mesmo que 1 terço elevado à terceira potência. Então, raiz cúbica de 1 terço elevado à terceira. E, que é mais? Raiz quarta de 2 terços elevado à quarta potência. E aí, agora eu vou aplicar a mesma propriedade que eu apliquei na letra A. O resultado aqui é 2 terços, porque o índice é igual à potência. Aqui é 1 terço, pela mesma justificativa. E o terceiro número também é 2 terços. Então, isso vai ser igual. Frações com denominadores iguais, então a gente conserva o denominador e opera com os numeradores. 2 menos 1, 1. 1 mais 2, 3. 3 sobre 3, que é igual a 1. Resultado da letra B, 1. E com isso a gente finaliza o nosso vídeo. Bom estudo e até mais!